O que seria fé com obras? Seria a ação em si, ou você crer e Cristo fazer por você? Lá em Tiago fala que a fé sem obras é morta. Mas se você for pesquisar, que o versículo é mencionado em Gênesis 22, você vai ver, você pode ler com atenção e com cuidado, que Abraão não fez nada. Quando ele ia praticar uma ação, Deus evitou. E entrou o cordeiro no lugar de Isaac. Uma troca, Jesus em nosso lugar. Jesus, muito boa, Tiago. Então, você vai ver que Abraão não fez nada. E antes fala que Abraão creu e foi dada a justiça. Por quê? Gênesis 15. Ele creu na promessa. Quem é essa promessa? Cristo. E de novo, o cordeiro que apareceu no lugar de Isaac, quem é? Cristo. Então, agora eu digo pra você, Tiago. Então qual seria essa obra que Deus está mandando? Que seria essa obra? Pois é, eu amo a Bíblia, porque ela interpreta a própria Bíblia. João 6, 28 e 29, versículo 28 e 29 diz: Senhor, o que o Senhor quer de nós para fazer essa obra? O que Deus requer fazendo uma obra? Jesus vai lá e fala: a obra de Deus é esta, crer no Filho. Vai estar escrito, crer naquele que Ele enviou, mas está falando de Jesus, crer em Cristo. Então você tem a fé, crer, justificação. E depois outra fé que é perdão. Você foi muito perdoado e automaticamente você passa a amar a Deus porque você recebeu o perdão. E isso te faz o quê? Quando você se enche do amor dele, quando você tem essa plena consciência de que você recebeu essa troca divina na cruz, ele recebeu os seus pecados, ele recebeu pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Quando você crê assim, você começa a transbordar do amor dele. Começa a transbordar. E quando você transborda em algum lugar. Aí tá aí logo. É um fruto. É um fruto. Vamos voltar, a gente ia falar de uma coisa, mas vamos falar de Maria e Marta. Marta e Maria, cara. Marta e Maria. E o tema dessa pequena mensagem é caráter de Cristo. Isso, caráter de Cristo. Quando você tem comunhão com Cristo, você tem a plena consciência dos seus pecados perdoados e o caráter de Cristo ele é incorporado em você. Pois é, quem estava deitado nos pés de Jesus só ouvindo? Maria. Comunhão. E quem estava separado de Deus, querendo fazer? Marta. Sua mãe. Então o que acontece? Maria estava ali tendo intimidade com Jesus, só recebendo. E Marta quis fazer para Deus. E Deus falou: Marta, Marta, está muito inquieta e afadigada. Tão pouco é necessário. Porém, Maria escolheu a melhor parte. Então você vê, Thiago. Maria está ali, então na graça nós estamos saindo de descansar. Sim, cara, nós descansamos, mas não ficamos preguiçosos não. Porque se você ler um pouquinho os capítulos na frente, você vai ver Maria fazendo uma coisa. Maria se encheu e transbordou. Quando ela transbordou, ela fez uma coisa. Sabe o que ela fez? Ela ungiu Jesus antes de Jesus ser morto. Isso aí. E o que Jesus disse? Olha só, o que ela está fazendo aqui vai ser lembrado por muitos. Boa. Ou seja, agora ela estava trabalhando. Peraí. Ela recebeu, ela descansou, ela creu que aquele ali era o Filho de Deus. Ele não precisava do esforço dela, e sim de ela apenas descansar. Quando ela creu, ela transbordou e a obra foi feita. Então a fé com obras, que é o que a gente queria dizer aqui, ela simplesmente vem quando você descansa. O engraçado é que o Tiago mesmo disse um pouquinho pra frente, a fé e a obra andam juntos. Porque quando você crê em Jesus, tem que haver uma obra, não sua, de Jesus, uma transformação. E o que ele diz, quando ele diz assim, se você tem fé e você não tem obras, ela é morta. Fé sem obras. Por que fé sem obras é morta? Porque se você está tendo fé, mas aqui não está mudando você está crendo errado. De forma. Você está crendo errado. Mas quando você crê certo, você que Cristo, Ele é o teu epicentro, é Ele que te transforma, é Ele que faz por você, você começa a crer certo. E isso começa a desenvolver. E sabe o que acontece? O caráter dele começa a crescer em você. O caráter dele começa a crescer. Eu vou ler aqui um trecho de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 8. Está dizendo assim, ó: por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. A bondade junto em um conhecimento, e o conhecimento o domínio próprio junto em a perseverança a devoção a Deus, e essa devoção junto em a amizade cristã, e a amizade cristã junto em o amor. Você está vendo que essas são as características de praticamente um cristão deve ter? É isso que é pregado? Você tem que ter essas características: amor fraterno, bondade, eles exigem domínio próprio. Sendo que se eu sou uma árvore de maçã, eu não posso... melancia. Não tem como. É verdade. Então você preste atenção, como é que eu posso obter isso, Clisma? O versículo continua, ele fala assim, ó: pois são essas qualidades que você precisa ter. Como eu tenho isso? Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muitas coisas boas, obras.
como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando você o conhece, você começa a receber isso, começa a se transformar. Se você ler o contexto, ler o versículo antes, você vai ver isso. E se você continuar, eu vou ler o versículo 9 rapidinho. Diz assim, ó: mas quem não tem essas coisas é como um cego. Quem não tem essas características é como um cego. Ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu do perdão dos seus pecados passados. Ou seja, quando você não crê no perdão dos seus pecados, você fica cego. E as características de Cristo não habitam em você. Mas quando você o conhece e sabe que Ele te perdoou, a característica dele, o caráter dele começa a agir em você e você começa a fazer. Porque está dizendo aqui, ó, quando você crê dessa forma, quando você o conhece, você vai fazer, né? Você está dizendo assim, ó, pois são essas qualidades que você precisa ter. Se vocês tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muitas coisas boas. Então, quando você tem uma comunhão com Cristo, você se parece mais com Ele. E Ele, o que é dele, passa a estar em você. Ou seja, conhecendo mais Ele, mais você tem dele. Simples, acabou. Então é essa pela fé. Fé e obra está nisso. Sim. Quando você crê certo, você vive certo. E não é você que faz, mas é Cristo que faz através de você. Porque uma coisa que está descrita lá em Filipenses 2,12 diz assim: porque Deus age tanto no querer quanto no efetuar. Então, se você quer fazer, ou se você faz, não é você que está fazendo, meu querido, é Cristo que está fazendo através de você. Então, creia da forma certa e você vai ver sua vida mudando.